Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Hypera Pharma para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Estão presentes os senhores Breno Oliveira, diretor-presidente, e o senhor Ramon Sanches, CFO e diretor de Relações com Investidores, IRO. Informamos que este evento será gravado e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, www.ri.ipera.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Breno, pode prosseguir. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025. Vou começar a apresentação pelo slide 3. Esse é o primeiro trimestre após a conclusão do processo de otimização de capital de giro iniciado no ano passado, e os resultados reforçam que o processo foi implementado com sucesso. Não tivemos impacto no sellout, preservamos a rentabilidade, tivemos melhoria significativa da nossa geração de caixa operacional e mantivemos os investimentos e a remuneração dos nossos acionistas, como foi planejado no ano passado. Nosso sellout cresceu 8,3%, quase 2 pontos percentuais acima do crescimento do nosso mercado de atuação e quase 3 pontos percentuais acima do crescimento do segundo trimestre, com destaque para as categorias de antigripais, analgésicos, gastro, cardiologia, skincare e hidratação. A aceleração do crescimento do sellout e o ganho de market share em nosso mercado de atuação são resultado das iniciativas recentes para fortalecer ainda mais o nosso portfólio irreplicável de marcas líderes, com novos lançamentos e mais investimentos em marketing nos pontos de venda e mídias digitais. Mantivemos nossa rentabilidade operacional, alcançando EBITDA de aproximadamente 760 milhões, com margem de 34%, patamar semelhante ao que tínhamos antes do início do processo de otimização de capital de giro e superior ao do último trimestre. Reduzimos ainda mais os investimentos em capital de giro como percentual da receita líquida, chegando a 30%, o menor nível dos últimos anos, puxado principalmente pela redução do contas a receber, que terminou o trimestre em 58 dias. Nesse trimestre, combinamos crescimento de sellout, rentabilidade e forte geração de caixa operacional, mantendo a remuneração dos nossos acionistas e o constante fortalecimento da nossa governança corporativa, que darei mais detalhes no slide 4. Aprovamos o pagamento de JCP de 185 milhões e atualizamos a composição dos comitês de auditoria, pessoas e governança e sustentabilidade, fortalecendo a independência, a competência técnica e a governança desses comitês. Agora eu passo a palavra para o Ramon, que traz mais detalhes do resultado do trimestre. Obrigado, Breno. Bom dia a todos. Vamos iniciar pelo slide 5. Nossa receita líquida cresceu 16%, alcançando 2,2 bilhões, resultado da combinação entre a aceleração do crescimento do sellout no varejo farmacêutico e a redução de 4% no sellout do mercado institucional, ainda refletindo o menor nível de vendas ao setor público. Esse desempenho superou o crescimento do sellout devido ao processo de otimização de capital de giro, que concluímos no último trimestre e que foi iniciado justamente no terceiro trimestre do ano passado. Como mencionei no último call e nas reuniões com analistas e investidores, nossa expectativa é combinar crescimento sustentável do sellout com manutenção da rentabilidade operacional, preservando assim nossas margens. A margem bruta foi de 61,2%, levemente superior à margem do segundo trimestre de 2025 e à do terceiro trimestre de 2024, beneficiada pelo mix de produtos vendidos
que foi mais alinhado ao desempenho do sellout e não impactado pela otimização de capital de giro, como ocorreu no ano anterior. As despesas com marketing totalizaram 367 milhões, mantendo o mesmo patamar dos últimos 3 trimestres, com maior direcionamento para as mídias digitais. As despesas com vendas foram 5% inferiores ao nível observado no terceiro trimestre de 2024, refletindo uma redução nas despesas com P&D, que foram impactadas positivamente pelo maior benefício de lei do bem, e as sinergias operacionais obtidas pela reorganização da estrutura de vendas realizada no primeiro trimestre. As despesas gerais e administrativas reduziram para 85 milhões, resultado da maior eficiência na gestão de gastos e equipes. Com isso, o EBITDA das operações continuadas atingiu 756 milhões, com margem de 34%, sendo totalmente convertido em fluxo de caixa operacional no trimestre, como comentarei em mais detalhes no slide 6. Reduzimos novamente os investimentos em capital de giro, que representaram 30% da receita líquida anualizada, contra 32% no segundo trimestre do ano. Como referência, no ano passado vínhamos investindo mais da metade da receita líquida em capital de giro. Essa redução dos investimentos em capital de giro permitiu que alcançássemos o maior nível histórico de fluxo de caixa operacional, de 854 milhões, com crescimento de 16% sobre o terceiro trimestre de 2024. Investimos 110 milhões em capex, com destaque para a construção da fábrica de extração de escopolamina, a matéria-prima do Buscopan, e a expansão da fábrica de Itapecerica, que vai absorver a produção dos produtos adquiridos da Takeda. Os investimentos em intangíveis somaram 55 milhões, voltados principalmente para inovação, pesquisa e desenvolvimento. Concluímos também a 20ª emissão de debêntures, no valor de 1 bilhão, com prazo de 5 anos e o menor spread histórico já obtido de CDI mais 0,75%. Destinamos os recursos da emissão ao resgate antecipado da 11ª e 12ª emissões, que tinham spreads mais elevados, permitindo a redução do custo e o alongamento do prazo médio do endividamento. Com isso, a geração de caixa total do trimestre foi de 660 milhões, que contribuiu para a redução da dívida líquida para 7,3 bilhões, ou 2,4 vezes o EBITDA anualizado do trimestre. Agora, devolvo a palavra ao Breno para as considerações finais. Obrigado, Ramon. O que vimos nesse trimestre foi um bom resumo da nossa estratégia de longo prazo. Crescimento com rentabilidade e forte geração de caixa operacional. Aceleramos nosso sellout no varejo, crescendo quase 2 pontos acima do mercado atuante, e aumentamos os investimentos em nossas marcas líderes, sem comprometer nossa rentabilidade. Também alcançamos o maior fluxo de caixa operacional da nossa história. Temos muitas oportunidades para crescer de maneira sustentável no curto e médio prazo, com extensões de linha das nossas marcas líderes e lançamentos em novos mercados de atuação, incluindo grandes mercados que recentemente perderam ou perderão exclusividade no curto prazo, como o mercado de semaglutida. Nosso pipeline para os próximos anos traz diversos produtos em todas as nossas unidades de negócio, selecionados por um processo criterioso de análise de retorno, com foco em maximizar a geração de valor para os nossos acionistas. Somos a única empresa com posição de destaque em todos os segmentos do mercado farmacêutico e, com a força das nossas marcas líderes e do nosso pipeline de inovação, estamos bem posicionados para capturar as oportunidades de crescimento de médio e longo prazo. Obrigado e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão reação e em seguida clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Maurício Cepeda, com a Morgan Stanley. Senhor Maurício, seu microfone já está liberado. Muito obrigado. Bom dia, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. A gente tem algumas perguntas aqui, um pouco mais de futuro, né? Porque
a semaglutida está com expiração de patente chegando, e a gente sabe que isso vai ser um elemento importante para vocês, eh como um competidor, né, nesse mercado de genérico. Então, queria explorar umas questões aqui sobre a competitividade que vocês esperam nesse mercado, né? A gente sabe que a Anvisa teve a prioridade de registro, uma pelo edital 12, que pede produção local, de vocês é licenciado. Então, a gente queria saber se outras etapas de produção que não o IFA em si vão ser considerados, e se vocês já foram informados da posição que vocês estão no cronograma alvo de prioridade da Anvisa. E também relacionado a isso, né, uma das preocupações que a gente tem visto na semaglutida globalmente, né, pelo menos por enquanto na mão só do originador, é a questão do gargalo de produção. Então parece um processo bem engargalado, né, tanto na questão da caneta, a caso da purificação também. Então, se vocês têm alguma segurança de suprimento pelo licenciador de vocês, e se vocês acham que pode haver realmente gargalos, tanto no processo de purificação quanto no processo de caneta, eh, e se vocês acreditam que, diante até de uma falta de suprimento, né, da indústria como um todo, se até o preço original do genérico pode ser maior inicialmente por falta de suprimento. Muito obrigado. Bom dia, Cepeda. Com relação a alguns pontos aqui da pergunta, né? Acho que o primeiro, só um esclarecimento, né? Então, o nosso produto que a gente tá buscando aqui não é licenciamento, né? Então, é um parceiro, tem uma parceria, mas o produto é nosso, a marca é nossa, o registro é da Hypera, né? Tem um terceiro fabricando para a gente, né? Então, é diferente do conceito do licenciamento, né? É, e também a gente não pretende jogar no mercado de genéricos, né? O nosso objetivo é jogar participar com marca, vai ter né, um produto de marca, vamos ter equipe de visitação médica, então acho que tem espaço, né? Comanda um preço e margens melhores do que um approach aqui de genérico, né? É, Com relação à disponibilidade, a gente não tem nenhuma indicação, né, do nosso parceiro que vai ter limitação de quantidade, né? Inclusive, estamos discutindo aqui quantidades aqui iniciais, né, para pedido inicial e tudo, e por enquanto não temos nenhuma indicação de que isso não seria atendido. Acho que o timing aqui da queda da patente está sendo boa nesse sentido, né? Porque o Brasil é um dos primeiros países a ter queda de patente, então a produção pode ser direcionada aqui para o Brasil num primeiro momento, né? Se tivesse caindo patente em outros países desenvolvidos ao mesmo tempo, acho que isso seria um problema, né? Com relação a fila de prioridade, eu não vou entrar em detalhes aqui, né, porque é uma informação mais competitiva, mas estamos trabalhando para lançar, né, nosso objetivo é lançar assim que tiver a queda da patente. E a gente acredita que, né, os primeiros players aí a lançarem vão ter uma vantagem competitiva grande, né? Principalmente no primeiro momento competir, né? Ter um mercado aí com menos competição, mas também, né, estabelecendo as suas marcas para no futuro, quando tiver mais competidores, ter um posicionamento mais forte de marca, né? Como vocês sabem, é um mercado muito grande, né? Estamos falando aí o mercado de GLP-1 hoje em dia, né? Com os números mais recentes aqui, está rodando na casa de 10 bi por ano, né? E que representa aproximadamente 8% do mercado farmacêutico total, e a semaglutida é a metade disso, né? Então, acho que não teve nenhuma oportunidade, nenhuma oportunidade tão grande quanto vai acontecer aqui no ano passado. E estamos trabalhando para lançar o produto assim que a patente. Obviamente, tem vários riscos aí relacionados a isso, né? A gente já discutiu aqui, né? Principalmente a questão do timing do registro, mas a gente está bastante confiante aqui que o nosso dossiê é bastante forte, né? É, e, e, e que vamos ter aprovação aí para comercializar logo após a queda da patente. Legal, Breno. Obrigado pelos esclarecimentos.
Obrigado, seu Pedro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bob Ford, do Bank of America. Senhor Bob, seu microfone já está liberado. Bom dia, Breno, Ramon, Douglas e parabéns pelos resultados. Breno, existem diversas outras moléculas que perderão suas patentes no próximo ano. Como você está pensando sobre o resto da patent cliff para 2026? Obrigado. Oi, Bob. Não, realmente, né? Essa aqui é uma grande oportunidade, né? Semaglutida é uma grande oportunidade para a Hypera e para novos entrantes aqui como um todo. Mas como você falou, tem outros produtos também, né? Com queda de patente, e a gente vem, né? Basicamente, isso aqui que a gente está buscando são desenvolvimentos e projetos que foram iniciados 3, 4 anos atrás. A gente tem um impacto aqui um pouco, né, com relação à Anvisa, né, os prazos de aprovação da Anvisa estão mais demorados do que quando os business cases foram montados, mas a gente vê um esforço grande aqui da Anvisa, da nova diretoria, do novo presidente, para que isso seja reduzido, né? Então a gente tem boas expectativas daqui para frente, que essa fila se reduza e a gente consiga antecipar os nossos lançamentos, né? Mas tem produtos, né, como a dapagliflozina, alguns outros medicamentos grandes que a gente tem oportunidade de entrar nesses mercados, né, que ou tiveram patentes queda recente ou que vão expirar agora no curto prazo. E Muito além claro. disso, acho que é importante também falar, né, que assim, o nosso pipeline não se limita também só a medicamentos com queda de patente, né? Tem vários outros produtos, né, que a gente consegue participar, que investimos no passado em P&D, né? Um exemplo foi o que a gente já mencionou, o mercado de dor muscular em OTC, em que a gente passou a jogar aqui, né, desde o início do ano, no mercado aí de 1 bi de reais, com a marca Neosaldina Muscular, que está indo muito bem aqui, né, de acordo aqui com os nossos planos. Entramos também no mercado de probióticos, né, um mercado aí de mais de 400 milhões de reais, com as marcas Neogermina e Tamarine Germina. Também está indo muito bem aqui o lançamento, mas isso demora tempo para maturar, né? Então, o mercado de tosse, a gente já atua, mas deve entrar agora no final do ano com uma nova molécula, também atacando aqui um mercado de mais de 400 milhões de reais. Então, são vários outros exemplos de mercados sem patente e que a gente vem, né, investindo aqui com a nossa extensões de linhas, de marcas fortes que a gente tem, né? Outro mercado também grande aqui, mais para prescrição médica também, é de vitamina B12, né? Um mercado que cresce bastante, não tem patente, e estamos trabalhando também para entrar nesse mercado, né? Então, aqui o nosso P&D tem várias frentes, né? Tanto o P&D interno quanto as parcerias, né? A área de Business Development. A gente está olhando tanto as áreas de queda de patente, né? As moléculas que têm queda de patente, como também mercados, né, grandes aqui no Brasil e que a gente ainda não atua. Então tem, acho que muita, né, a gente vai começar a ver aqui né, o resultado aqui desses investimentos que a gente fez ao longo dos últimos anos em P&D. A gente começa a ver os frutos desses investimentos. Muito útil, Breno. Muito obrigado. Obrigado, Bob. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Senhor Gustavo, seu microfone já está liberado. Bom dia, Breno, Ramon, Douglas, todos os participantes. Obrigado pela apresentação. Eu queria explorar dois temas com vocês. Primeiro, talvez sobre sellout, né? Quando a gente conversa com vários entes da cadeia de saúde, a gente percebe que o inverno desse ano ele foi mais rigoroso que a média, enfim, ocupações mais altas em hospitais, uma demanda um pouco mais alta. Queria entender se isso se refletiu na operação de vocês também, né? Vocês destacam um pouco antigripais aí como uma das categorias que performaram um pouco mais forte nesse tri. Mas se pudesse dar um pouco mais de magnitude do quão relevante essa categoria mais sensível a inverno performou versus outros anos, acho que
seria interessante para a gente tentar, enfim, segregar o efeito sazonal aqui do sellout do trimestre. E até se vocês pudessem fazer um comentário sobre outubro, sei que é uma pergunta um pouco prematura, né? Nem fechamos o mês ainda, mas se vocês estão vendo na ponta, de repente um sellout também no patamar parecido com o que a gente viu no terceiro tri, e se também existe algum impacto de inverno relevante na ponta. Esse seria um primeiro tema. E acho que uma segunda pergunta até um pouco mais didática, talvez aqui do nosso lado, entender um pouco o porquê que esse reconhecimento do benefício de lei do bem ele foi um pouco mais alto nesse trimestre, né? 38 milhões de reais. Mais para entender o conceito aqui, se de repente o que a gente viu no terceiro tri de lei do bem é uma referência boa para o quarto trimestre. São esses dois pontos, pessoal. Muito obrigado. Oi, bom dia, Miele. Eu pego a primeira pergunta e o Ramon responde a segunda, tá? Então, com relação ao sellout do terceiro tri, a gente teve, né, realmente o inverno, acho que foi um pouco mais rigoroso esse ano do que os anos anteriores, né, do que os 2 últimos anos, mas eu não diria que talvez da média, né, acho que esse aqui, tanto que o crescimento do segundo tri foi mais forte, né, os antigripais no segundo tri cresceram em torno de 20%, mas por outro lado os analgésicos, né, tinham um crescimento bem baixo, né, tiveram um crescimento bem baixo no segundo tri, e agora a gente vê um crescimento mais próximo aqui, né, as 3 nossas grandes categorias aqui de OTC cresceram em torno de 7%, né, tanto antigripais, analgésicos e gastro, né, tiveram um crescimento aí próximo de 7%. E a gente conseguiu ganhar market share aqui em todas essas categorias, né? Então, acho que é difícil prever, né, daqui para frente, mas a gente vê ainda um impacto, né, essa questão de variação de temperatura também está impactando agora o mês de outubro, né, e o crescimento aqui tem vindo em linha também agora de outubro, né, como você falou, ainda são números preliminares, mas a gente está vendo um crescimento aí bem próximo do que a gente teve no terceiro tri. Passo para o Ramon aqui para a segunda pergunta. Oi, Miele, tudo bem? Sobre a lei do bem, a gente teve mesmo um nível mais alto de lei do bem no período, especificamente agora aqui no terceiro trimestre. Esse benefício ele depende de 2 fatores principais. Um é o nível de gasto com inovação e o segundo a lucratividade real, né, o lucro real no período. Então, o lucro real foi maior no terceiro trimestre, o que resulta nesse reconhecimento do benefício maior no período. Mas o valor aqui que a gente tem de 38 milhões que a gente divulgou é o valor que a gente espera para o ano como um todo. Então, no quarto trimestre, a gente não deve ter esse benefício, se tiver, vai ser algo menor. Então, esse nível aí, 1/4 desse valor, mais ou menos 10 milhões por tri, é um nível mais regular, que a gente costuma ver e alinhado com o que a gente tem no histórico. Esse valor aqui maior foi pontual mesmo no terceiro trimestre pelos fatores que eu mencionei. Tá bom? Excelente, muito claro. Obrigado, Ramon. Obrigado, Breno. Bom dia. De nada, até mais. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luca Marquezini, do Itaú BBA. Senhor Luca, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. São 2 do nosso lado. Primeiro, em relação à geração de caixa, né? Então, a gente viu uma boa geração de caixa nesse terceiro trimestre. E acho que pensando para frente aqui no quarto tri, a pergunta seria se faz sentido a gente pensar numa trajetória de queda aqui, né? Considerando o pagamento de JCP. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta em relação ao mercado institucional, né? A gente teve uma queda aqui no sellout, muito em função da menor nível de vendas no mercado público. Também a ideia era entender se isso é um movimento pontual ou se é algo que também deveria perdurar aqui nos próximos trimestres. Por favor. Oi, Luca. Ramon aqui. Eu vou pegar a primeira questão e o Breno pega a segunda aqui sobre o mercado institucional. Em relação à geração de caixa do trimestre, ela foi bastante alta mesmo, né? A gente teve aqui nesse trimestre a captura integral do benefício do ajuste de capital de giro e uma melhora também aqui em fornecedores no trimestre. Para o quarto trimestre, olhando aqui o fluxo operacional, a gente não espera uma queda, né? A gente espera ainda assim um crescimento de fluxo de caixa operacional. Em relação ao caixa livre, o caixa total, né, a geração total de caixa, na verdade, ela vai ser um pouco abaixo pelo pagamento de dividendos mesmo, como você mencionou.
o pagamento do JCP que a empresa faz todo o quarto trimestre. E agora, Breno, passo para o Breno pegar a segunda questão aqui. Em relação ao mercado adicional, né, a gente viu aqui uma desaceleração do mercado, muito em função aqui dos empenhos, né, do governo, e a gente viu isso impactando também várias empresas nacionais aqui, né, não só a gente, mas do nosso lado a gente vem buscando algumas alternativas, né, de curto prazo para minimizar esse efeito. Estamos buscando ser, né, um pouco mais competitivo em preço em algumas moléculas específicas que a gente tem capacidade de produção, né, capacidade ociosa e potencial aí de gerar lucro mesmo com maior agressividade comercial, né? Isso no curto prazo, né? Para o médio e longo prazo, o nosso foco no institucional, né, acho que é importante ressaltar que é o mercado privado, né? É aumentar a nossa participação no mercado privado através de todo o desenvolvimento, né? O nosso pipeline de medicamentos. A gente já teve basicamente alguns 4, 5 lançamentos que estão indo, performando aí de acordo com o previsto, né? Com market shares aí já atingindo market shares de 5%, 10% nas categorias que a gente entrou há pouquíssimo tempo. Então, ao longo do tempo, o crescimento no mercado nacional vai vir muito mais do mercado privado do que do público e mais para frente também a entrada nas categorias mais estratégicas para a gente, né? Como oncológicos e biológicos, que a gente começa a ter aí os primeiros produtos a partir de 2026. Super claro, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Luca. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citi. Senhor Leandro, seu microfone já está liberado. Bom dia, Breno, Ramon, obrigado. São duas perguntas. A primeira é sobre o P&D, né? Acho que vocês comentaram aqui um pouco sobre o efeito da lei do bem, mas até tirando um pouco esse efeito de despesa e investimento, a gente vê um investimento em P&D com a reconciliação aqui dos intangíveis, acho que muito parecido hoje em termos nominais com o que era lá em 2022. Então, acho que eu queria pegar aqui um pouco uma referência, até à luz das oportunidades com pipeline, fora de patente que vocês comentaram, se vocês estão rodando no nível de investimento em P&D ótimo ou se a gente deveria esperar algum tipo de aceleração para frente. Acho que esse é um primeiro ponto. A segunda pergunta, a gente ainda observou aqui no TRI uma dinâmica de descontos elevadas, né, assim, rodando ainda assim um pouco acima do sellout. Então, acho que eu queria pegar aqui um pouco também de um update sobre dinâmica competitiva e estratégia aqui da empresa nessa parte comercial. Não sei se pode estar relacionado até um pouco com a dinâmica do institucional que vocês mencionaram agora na última pergunta. São esses os pontos. Obrigado. Leandro, eu vou pegar a primeira pergunta e o Ramon pega a segunda. Então, com relação ao nível do P&D, a gente acredita que o nível atual, né, apesar de nominalmente não estar crescendo com relação ao passado, é um nível ótimo, né? Então, basicamente, a receita vem crescendo, né? O nosso P&D está trabalhando aqui a full, né? Então, todas as células, né? A equipe aqui se mantém trabalhando aqui a full. E a gente vem focando também aqui, né, um aprendizado aqui ao longo dos últimos anos é focar também em projetos de maior relevância, né? E colocando também isso dentro do contexto aqui de marketing, né? O lançamento não é só, né, um novo produto ser bem sucedido, não é só função do P&D, né? Depois a gente tem que fazer todo o plano de lançamento, né, em OTC, seja com investimento em mídia, né? Trabalhando com os clientes para colocação, né, para positivação desses produtos, né, o mais rápido possível. E no lado de prescrição, né, ter grade de visitação médica, né, para que esses medicamentos sejam promovidos de maneira relevante, né, e a gente consiga ter um aumento de vendas, né? Então, o pipeline nosso não mudou, né? A gente vê aqui alguns momentos, né? Dependendo da fase ali, você tem investimento maior, principalmente quando você está fazendo lote piloto, né? Estudos clínicos, então varia um pouco aí o tamanho do investimento, mas em número de projetos, né?
e dedicação da equipe, isso continua no mesmo patamar. Vou passar aqui para o Ramon para a segunda pergunta. Oi, Leandro. Em relação à segunda pergunta, o aumento do patamar dos descontos aqui no período ele está relacionado principalmente uma variação no mix de produtos, né, uma venda um pouco maior no ano de genéricos e similares em relação ao mesmo período aqui do ano passado. E a gente não espera uma variação, olhando para frente aqui, muito diferente desse nível, tá, para os próximos trimestres. Já é, pessoal. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves, do BTG Pactual. Senhor Samuel, seu microfone está liberado. Bom dia, Breno, Ramon, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, e as duas, na verdade, são relacionadas aqui com a dinâmica de capital de giro, a dinâmica de geração de caixa, perdão, que acabou sendo mais positiva nesse trimestre. A primeira é sobre CapEx. A gente notou, né, uma queda, né, de 11%, né, quando a gente olha o CapEx ali medido na forma do intangível imobilizado, ano contra ano. Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre a sazonalidade do CapEx aqui para o restante do ano, se a gente deveria ver uma aceleração, e como que está hoje o exercido versus o orçado, para a gente pensar no ano como um todo. Essa é a primeira sobre CapEx. E a segunda, a companhia acabou tendo, né, uma geração de caixa muito robusta nesse trimestre, e a linha de fornecedores, né, ela ajudou bastante. Né, acabou tendo uma melhoria grande ali, tanto ano contra ano como tri a tri. É mais para entender se houve alguma cessão de crédito, se teve algum fator extemporâneo aí nesse trimestre que acabou ajudando um pouco mais essa geração de caixa. É isso, muito obrigado. Oi, Samuel. Ramon aqui. Vou pegar as duas perguntas. Primeiro, em relação ao CapEx, o nível que a gente teve aqui no trimestre, ele está bem alinhado com o que a gente esperava no nosso orçamento aqui para o TRI, e é um patamar muito parecido com o que a gente deve ver para o quarto trimestre também, tá bom? Em relação à segunda pergunta, sobre os fornecedores, a gente voltou a comprar os insumos aqui de maneira mais normalizada depois do ajuste de capital de giro, né, mais alinhado com o nível do sellout. Quando a gente fez a redução do estoque nos canais, a gente reduziu um pouco também as compras, né, dessas compras que a gente não precisaria, e a concentração da compra ali ficou maior em insumos com prazos menores, no primeiro momento. Agora, com a volta da compra para o nível, para os patamares alinhados com o sellout, a gente volta a ter um mix de prazo mais alongado, né? A gente não teve mudança de prazo aqui por fornecedores, o impacto vem do mix mesmo, e esse mix beneficiando aqui o fluxo de caixa do trimestre especificamente. E em relação à cessão, não teve nenhuma mudança do nível, né? Até se você olhar ali nas notas dos fornecedores, você vê que o nível de cessão mudou muito pouco, então não teve uma mudança nesse sentido, tá bom? O impacto vem mesmo dessa mudança do mix entre os trimestres. Obrigado, Ramon. Bom dia a todos. Bom dia. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de agradecer a participação de todos e tenham um bom dia.